Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Desvendando Sorvete. Se você ainda não sabe, aqui no Desvendando Sorvete a gente te ensina como produzir com mais qualidade, como ter um sorvete bom, um sorvete sem defeitos de fabricação. E no vídeo de hoje eu escolhi um tema que eu não sei se para todo mundo é claro, mas que tem tudo a ver com produzir um sorvete de qualidade, porque tem tudo a ver com o atendimento aí do nosso cliente, com saber dar as informações corretas para o nosso cliente e realmente, preservar a saúde dele, que é o tema alergênicos. O que são alergênicos? Alergênicos são aquelas matérias-primas que a gente usa, que a gente pode adicionar no sorvete, são alimentos, basicamente, que podem causar alergias alimentares ao consumidor, tá? De que forma essas alergias, elas se apresentam, é só coceira? Não necessariamente, tá? O tipo de manifestação e a gravidade com que essa manifestação ocorre depende de cada indivíduo. Por isso é tão complexo estabelecer um limite que cada tipo de alimento que pode causar alergia, cada um pode consumir, porque depende de organismo para organismo. Mas alguns podem ter, assim, levando em consideração que as pessoas têm alergia ali ao mesmo produto, digamos ovos, Eu posso ter alergia a ovos e só manifestar algumas erupções cutâneas, que seriam alergias coceira na pele mesmo. Já outra pessoa pode também ter alergia a ovos e comendo a mesma quantidade, ter um problema cardiovascular, ter um problema respiratório. Então, alergias são muito severas, podem levar até a morte, um corpo estranho para o organismo. Então, é extremamente importante a gente entender o que são esses alergênicos dentro da indústria de alimentos, mais especificamente aqui na indústria de sorvetes, e a gente saber dar esse tipo de informação para o nosso consumidor, se tem ou não tem no nosso produto. Então, o que a legislação fez? O que a Anvisa fez, na época que estabeleceu a legislação de alergênicos, que é essa aqui, RDC número 16 de 2015. Então, desde 2015 isso aí está valendo, mais especificamente desde 2016, porque as indústrias têm um ano aí para se adequar quando vem uma legislação assim diferente, e que causa tantas mudanças ali internamente. E então, desde 2015, 2016, foi feita essa legislação, foi feita uma consulta antes, com base em pesquisas, enfim, se descobriu que mais ou menos 90% das alergias alimentares vinham de leite, ovos, castanhas, amendoim, trigo, soja, peixe e crustáceos. Peixe e crustáceos eu deixei aqui separado de cor diferente, porque para nós aqui na indústria de sorvetes, não faz sentido. Mas 90% das alergias vêm dessas matérias-primas, desses alimentos, tá? Ah, são só esses que causam? Não. Estima-se que mais de 170 alimentos podem causar alergias. Tem gente que tem alergia a orégano, sabe? Tem gente que tem alergia a própolis. Depende muito. Mas 90% estão para atingir uma grande quantidade de pessoas, se estabeleceu que esses eram os alimentos, então, que mais tinham casos de causar alergia às pessoas, tá? E o que eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, É muito comum, obviamente, a gente usar leite, então a gente já sabe que precisa informar o nosso consumidor que tem leite no produto. Algumas pessoas usam ovos, e aqui não necessariamente aí só em adicionar ovos ali à calda, mas você pode também fazer um pão de ló, você pode fazer um brownie, você pode fazer algum bolinho que tenha trigo, que tenha ovos, E aqui, então, você precisa informar também o seu consumidor. Castanhas, então, castanha do Pará, castanha de caju, nozes, avelãs, amendoim, trigo, soja, tudo isso, todos eles são alergênicos e precisa ser informado ao consumidor. Pamela, eu não embalo o meu produto, E essa legislação basicamente diz que eu tenho que colocar no rótulo. Então, tanto faz para mim. Não é tanto faz para você. Por que a legislação te obriga a colocar no rótulo? Porque, pensa bem, se você está vendendo seu produto e o seu produto vai embalado, está no mercado, a pessoa não tem acesso a você, produtor, fabricante do sorvete, para poder te perguntar, olha, tem trigo aqui? Não, ela não vai ter acesso. Ou pode ter trigo? Então, o que tem que ter? Tem que ter tudo isso no rótulo do alimento. Agora, você que produz no seu buffet, você que produz ali na sua gelateria, você tem que saber responder isso. Você ali é o contato direto, a pessoa pode te perguntar. Então, não significa que você não
tenha que ter essa informação. Muito pelo contrário, você tem que ter informação. Não, o fato de você não embalar não significa, não te exime de saber isso, de dar a informação correta para o seu cliente, tá? Então isso tem que ficar bem claro, essa legislação é para todo mundo, não é só para quem vende em potinhos ali, para quem vende picolé embaladinho. É para você que vende a granel também, você tem que responder. Afinal, eu acredito que o seu cliente já tenha te perguntado alguma vez, né? É muito comum alergias alimentares, né? Hoje em dia parece que muito mais, porque antigamente não se sabia, e antigamente, né, os alimentos eram menos processados, então acabavam causando menos isso, né? Não tinha muito, você vai comer pão, você vai comer pão, né? Hoje não, dentro de um produto você pode ter diversos ingredientes diferentes e que podem causar, algum deles podem causar alergias. E esse é o ponto. Antigamente ficava muito ruim para o consumidor. Que o consumidor não tem o hábito de ler rótulo. Tá melhorando, mas não tinha o hábito de ler rótulo. E é ruim saber identificar nas matérias-primas, porque às vezes ele tem um derivado de soja, por exemplo, lecitina de soja, ou outros derivados, enfim, que ele não sabe que tem relação com um desses alergênicos. Então, por isso estabelecer essa legislação, para o rótulo ficar o mais claro possível para o consumidor. E eu acho justo, acredito que você também é consumidor e eu tenho certeza que você quer saber quer ter informações ali o mais fidedignas possível, né? Então, assim, pensando na questão de alergênicos, né? Algumas pessoas ficam em dúvida, então vamos esclarecer aqui. Alergia ao leite é a mesma coisa que intolerância à lactose? Não, são coisas completamente diferentes, tá? Quando a pessoa tem alergia ao leite, ela tem alergia à proteína do leite, a caseína, normalmente, tá? Mais frequentemente. A intolerância à lactose, o açúcar do leite. Nós sorveteiros bem sabemos o que é açúcar do leite à lactose, aquela que precipita se estiver em excesso. Então é isso que a pessoa tem intolerância. A intolerância é por quê? Quando a gente consome lactose, a gente nasce já com isso, porque como a gente é alimentado com leite no começo da vida, a gente nasce com lactase, que é a enzima que é responsável por quebrar a lactose em glicose e galactose, certo? Com o passar do tempo, né, é natural que a gente vá perdendo um pouco essas enzimas. E ainda assim, algumas pessoas vão até o final da vida com essas enzimas, outras já perdem no início já, então é muito comum crianças, né, serem intolerantes à lactose. E o que acontece? Quando come, então, essa lactose, não consegue degradar, não consegue quebrar. Então estufa, enche a barriga, porque produz gases, né, ali dentro do intestino. E aí, né, diarreia, dor de cabeça, isso é intolerância. A alergia é diferente, é uma resposta do teu organismo, do organismo da pessoa, àquele material que aparentemente para ele é estranho. Então é diferente. Pamela, alergia a trigo é a mesma coisa que doença celíaca, né? Não, doença celíaca é diferente, é uma doença autoimune da pessoa que quando ela come o glúten, que é a proteína do trigo, aquilo faz mal para ela. É um corpo também estranho e vai reagir ali dentro do intestino dela, né, nas microvilosidades, que a gente chama, que são responsáveis por absorver os alimentos, né? Aquilo agride ali dentro as microvilosidades, tá? Diferente da alergia. São coisas diferentes. Nesses dois casos, a gente já tem a legislação específica. Quando a gente trata aqui de lactose, a gente é obrigado a colocar contém lactose, não contém lactose, certo? Quando a gente está falando de doença celíaca, de glúten aqui, nós já somos obrigados a colocar no rótulo contém glúten, não contém glúten, tá? Então, isso são coisas que a gente já faz. Então, a gente não precisa se atentar nisso, precisa só saber que tem diferença. Então, a gente não precisa se atentar nisso, mas não quando a gente está falando de alergia, porque isso é diferente. Eu só queria deixar claro que são coisas diferentes. Às vezes, o consumidor até possa ter alguma confusão e você pode esclarecer. Olha, alergia a leite é diferente de intolerância à lactose. Até porque a gente pode aí fazer um sorvete sem lactose, né, usando um leite sem lactose, ou fazer a própria reação ali na fábrica, e vai ter um produto sem lactose, mas que tem a proteína do leite. Então, ainda assim, vai causar alergia se a pessoa for alérgico ao leite. Então, coisas diferentes, tá? Aqui, de certa forma, quando tiver o trigo, vai ter duplicidade, porque a gente tanto vai botar contém glúten, quanto vai colocar alérgicos contém trigo, né? A gente vai dar duplamente a informação.
Porque algumas pessoas têm doença celíaca, outras pessoas têm alergia ao trigo. Coisas diferentes, tá? E você lembra, você que só vende no buffet também tem que saber dar esse tipo de informação. O que é um cuidado muito grande que tem que ter, tá? Se você produz um produto que tem lactose e você produz um produto que não tem lactose também, aí é um pouco complicado. E por que eu vou te dizer que é um pouco complicado? Porque esse outro produto que passa na mesma máquina, ele pode conter ali traços de leite, tá? Hoje, a legislação, ela não te diz assim, ó, você pode ter um tanto ali específico para dizer que não contém leite. Ela não te diz por quê? Como eu falei para vocês, cada organismo age e responde de uma maneira diferente. Então, não tem como estabelecer esse limite. Quantidade pequenininha para mim pode não ser nada e para você pode até te levar à asfixia. Então, não existe isso, tá? Por outro lado, o que a legislação te obriga a falar, né? Quando você coloca ali o leite no sorvete de leite, intencionalmente, né? Ele faz parte da composição. Como você declara isso? Você vai declarar como? Alérgicos, assim mesmo, tá, pessoal? Caixa alta, letras grandes. Alérgicos, contém leite e derivados, tá? Você vai colocar dessa forma. Se tiver derivados, se tiver creme de leite, se tiver manteiga, se tiver algum outro derivado lácteo. Se não, você vai botar só alérgicos contém leite, certo? Você adicionou ali. Ah, eu adicionei mais de uma coisa, meu sorvete é de paçoca, de amendoim. Alérgicos contém leite e derivados, se tiver creme de leite, se tiver algum derivado lácteo e amendoim. Você não precisa botar alérgico, contém leite e derivados e contém amendoim. Você já usa a mesma frase aqui e já coloca. Além disso, o que você tem que colocar? Né? Aqui você vai botar, não contém glúten, se não tiver nada de glúten, contém lactose. Né? São coisas diferentes, mas que se complementam, são informações extras do rótulo. Não, eu faço um sorbet, mas eu uso o mesmo equipamento. Aí, por isso que eu te digo que é um pouco complexo. Porque ao mesmo tempo que a legislação não te diz quanto que tem que ter para você dizer que não tem, ela também não te indica ou não te recomenda ficar usando isso, ó. Pode conter, alérgicos, pode conter leite. Por que ela diz que não é o mais correto fazer isso? Porque senão as pessoas, ao invés de cuidar, vão começar a botar em tudo isso, assim, que pode conter, então vou botar pode conter e deu. E aí pensa bem, vai ficar ruim para quem precisa consumir produtos que não contenham, porque tudo pode conter, o que vai sobrar para eles? O que eles indicam é que se faça, que se tenha um manual ali, como tem de boas práticas de fabricação, um manual de alergênicos, né? Então, que você estabeleça algumas regras, que você tome cuidado ali com a questão das matérias-primas que você recebe, porque isso é um controle, pessoal. Quando você controla ali para dizer que não tem uma coisa, ou para poder usar ali o pode conter, né? É bem complexo. Você tem que controlar desde a recepção, você tem que ter certeza que o seu fornecedor lá não teve uma contaminação cruzada, então você tem que fazer auditoria lá. O que é uma contaminação cruzada aqui? Se é um produto sem glúten, será que ele não ficou armazenado do lado de um produto com glúten lá na empresa dele? Será que não sofreu uma contaminação cruzada, não passou pelo mesmo equipamento que o outro produto com glúten? Então, você tem que ter certeza de onde você compra, você tem que separar essas matérias-primas dentro da sua fábrica e você tem que ter linhas específicas, entende? É algo super complexo. Ou uma validação, mas como eu falei para vocês, não existe uma quantidade que diga que tá ok. Então é super complicado validar, fazer uma higienização ali no teu equipamento e validar, né? Que existem alguns testes para fazer validação. Você até pode trabalhar dessa forma, tá? Manter tudo isolado, fazer a validação ali do teu equipamento e tendo um manual se garantir ali, né? Ter várias garantias de que não tenha muito pouco, né? Que não seja nem detectável pelo método de detecção. Mas é bem complexo, tá? Então, por isso que hoje, ultimamente, as pessoas botam, pode conter mesmo, não sendo algo muito indicado, tá? Ou, então assim, vocês perceberam que eu falei de higienização. Nesse caso, pessoal, é muito importante a higienização, tá? Muito, muito importante, que seja super bem feita. E higienização é limpeza mais desinfecção. Você limpa com detergente e você desinfecta
com um sanitizante, aí, ácido peracético, cloro, enfim, mas como ácido peracético na indústria de alimentos, né? Então, a higienização, ela te ajuda na questão de micro-organismo e ela também vai te ajudar aqui a reduzir ou baixar ao máximo a carga aqui que reste de proteínas desses alimentos, então, que são alergênicos. Então, é um ponto super importante também, tá? Basicamente aqui, dessa questão de alergênico, eu acredito que seja isso. O que a gente tem que fazer então? Tomar muito cuidado, tá? Avisar o nosso consumidor. Lembre, se você produz embalado ou não produz embalado, tanto faz, é sua responsabilidade informar corretamente o seu consumidor. Se você, lembre que alergia é diferente de intolerância à lactose, alergia ao glúten, alergia ao trigo é diferente de doença celíaca. São coisas diferentes. Lembre que ao produzir no seu rótulo, você vai ter que informar alérgicos, contém leite, derivados, né? Você tem que ver tudo que tem ali dentro. Tudo que tem ali dentro significa que se o seu fornecedor, quando manda ficha técnica, disser que ali tem um alergênico dentro do componente dele, você tem que informar no seu rótulo também, na sua ficha técnica, tá? Não é só o que você adiciona ali. Se o teu fornecedor adiciona também na matéria-prima dele, você usa a matéria-prima dele dentro do seu sorvete, você também tem que informar. Então, entende? Ali é uma contaminação, e não só cruzada, é uma contaminação, é intencional a adição daquela matéria-prima, você está adicionando. E às vezes ele pode colocar no rótulo dele, pode conter, e você também vai ter que colocar, pode conter, porque vai passando, aí sim, é uma contaminação cruzada, pode ser uma contaminação cruzada dele, o que é contaminação cruzada? Passou ali do equipamento dele para o produto, né, porque passava dois produtos ali distintos, um que tem um alergênico e outro não, e pode vir essa proteína ali do alergênico, né, do produto alergênico, e pode contaminar o seu produto e assim vai. Então, entende que é uma cadeia super complexa? É bem complexo, só que está nas suas mãos dar a informação correta para o seu cliente. Você tem que saber dar essa informação. Você tem que ser correto, que se tem, não tem mal nenhum falar. É muito bom que você fale. A pessoa que tem algo, ela vai deixar de consumir o meu produto? Você prefere que consuma e ela passe mal? Não, né? Você tem que ser ético e dizer, quando tem, e pronto, paciência. Agora, quando não tem, digamos, né, eu faço um sorvete, você pode dizer pra ela, olha, eu uso o mesmo equipamento, eu tomo os cuidados com higiene, mas fica a seu critério, né, se você é super sensível, né, porque eu não consigo te garantir 100% que não vai ter nada. Eu não adiciono nada, eu limpo direitinho, mas pode ser que fique algum resquício ali, infelizmente eu não tenho como te comprovar que não tem. Seja justo, seja correto, tá? Outra questão que eu queria falar para vocês nesse aspecto é sequenciamento de produção, por exemplo. Se você vai fazer num dia, né, tanto sorvete e depois você vai fazer também a calda de leite, siga essa ordem. Primeiro sem alergênico, depois o com alergênico, que assim você vai garantir, né, que primeiro eu fiz o de água, fiz sorvete, primeiro eu fiz picolé de água, depois eu tô fazendo o de leite. Siga essa ordem também, que aí você tem mais garantias de que não tem uma contaminação cruzada ali também. Outra coisa, eu vou fazer um de amendoim, né? Eu quero fazer um floco, vou fazer amendoim, vou fazer milho, e aí você segue a ordem, flocos, amendoim, milho. Não, porque o que acontece? Do amendoim pro milho, você tá contaminando o milho com o amendoim. Eu enxago a minha máquina, não adianta, só enxaguar não adianta. Ou você desmonta e lava, igual a higienização ali de fim de dia, ou não adianta. Você tá contaminando o seu milho com o amendoim que estava antes. Então isso é super importante, tá? Não esqueçam de sequenciamento de produção. De nada adianta você informar que você não adicionou ali a matéria-prima, que não entra nada ali que possa causar alergia para o seu consumidor, se na hora de sequenciar você não obedece o sequenciamento de acordo com alergênico. Então você sempre tem que pensar dessa forma, né? Não, Pamela, mas eu só adiciono no final ali, eu só mesclo com um bolinho com trigo. Tudo bem, né? Mas aí você tem que ter o cuidado ali nos arredores, na mesa que você está usando, né? Se você não coloca dentro da máquina, você tem que ter o cuidado
De preferência não faça, mas se tiver que fazer, tenha cuidado com a limpeza das coisas ao redor, com os utensílios que você usa, com o balde que você usa, tudo você tem que higienizar. E siga a sequência correta, do sem alergênico para o com alergênico, tá? Lembre-se sempre disso, porque daí não adianta, o seu processo tá levando a uma contaminação cruzada e às vezes você nem tá se dando conta e você também tá informando para o seu consumidor que não tem nada. Então, muito cuidado nesse caso também. Tá, pessoal? Acho que a questão de alergênicos era isso. Se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntem aqui no post. Eu gosto bastante dessa parte de tratar de alergias, de sequenciamento. Eu gosto bastante de estudar essa parte. E no que eu puder ajudar vocês deixem aqui os comentários que eu ajudo vocês nessa questão também. Tá? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, Desvendando Sorvete, ativa o sininho e se inscreve lá, que toda vez que tiver vídeo novo você vai ficar sabendo. Lembra de curtir as nossas páginas, né, no Facebook e Instagram, @Desvendando o Sorvete. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!